eu fiz um pequeno PowerPoint em nome de Melina Marques. Vamos lá. Esse gráfico aqui mostra a participação feminina, processo produtivo, né? Eu puxei aqui do trabalho da ID, Suave, mostrar o crescimento da participação feminina no processo produtivo desde 1950 para 2010. E aqui mostrar para vocês, né, a participação feminina pelos tipos de transporte. Isso aqui também puxei da aldeia, rapidamente a gente vendo que a presença feminina é maior nos modos não motorizados e nos modos coletivos aqui, comparando 2007 com 2012. 2012, na verdade, não é uma aldeia, é uma atualização. Tá? Aqui também mostrando o modo coletivo, 2007 e 2012. Sempre a maior participação feminina, né, do que a masculina. O modo motorizado, ao contrário, tem a maior participação masculina, mesmo em 2007 como 2012. E aqui, assim, só vendo outras realidades urbanas, que eu puxei os dados de Campinas, também a gente consegue observar, né, a maior participação feminina. Então, por exemplo, a participação por gênero, o índice de mobilidade masculina é maior, mas pelos modos motorizados e não motorizados, a gente percebe a maior participação feminina nos modos não motorizados. Tá? Aqui em Salvador, na Bahia, mais ou menos uma situação semelhante, né, onde a gente vê a diferença da participação da mulher nos modais não motorizados em relação aos motorizados. Só mais ou menos dando exemplo um panorama brasileiro. Bom, e aqui também, isso aqui é uma coisa interessante também que mostra os vários papéis entre homens e mulheres na mobilidade de maneira geral. É uma pesquisa OAB feita em São José dos Campos. Então, a presença maior da mulher nos modos, no modo a pé, independente da posição que ela ocupa na estrutura familiar, se ela é agregada ou chefe, cônjuge, empregada. E os índices de imobilidade, né, também são maiores, são mais presentes no gênero feminino. E aqui puxando no gênero masculino, a maior presença masculina, independente até do papel que ela exerce, no modo motorizado, no automóvel. Tá? Bom, e aqui, em seguida, só mostrando mais ou menos, caracterizando o gênero aqui, o tipo de mobilidade, aqui são as indenizações pagas pelo DPVAT, onde é notável a diferença das indenizações pagas em acidentes de trânsito, né? Só que um dado geral, o feminino ele aparece com 25% das indenizações, enquanto a presença masculina está em torno de 75%. Né? Então a gente sabe, todo mundo que faz seguro, não é mais o meu caso, faz tempo que eu não tenho automóvel, mas quem tem automóvel sabe que o seguro do automóvel para a mulher, as seguradoras, elas sempre dão um preço menor. Aqui também mostrando os dados da CT de 2015, do último relatório que a CT publicou, a maior presença masculina também nos acidentes de trânsito. Então, assim, disso tudo dá para a gente concluir que a mulher está mais presente nos modos não motorizados, no modo a pé. Ela tem um grau de mobilidade menor que o homem e ela também se acidenta menos, acho que nem para fazer uma correlação direta com a imobilidade, o fato dela aparecer menos nas estatísticas de acidente, mas ela também é uma característica da postura feminina. Depois que a gente viu a presença da mulher nas características de mobilidade do país, a gente vê a presença feminina nas decisões, nos órgãos, nos fóruns de decisão das políticas públicas. Então, aqui, por exemplo, é o Fórum Nacional do Secretário de Transporte, esses dados foram fornecidos pela NTP, então a gente tem 75 pessoas cadastradas. Eles fizeram questão de enfatizar que não precisa ser necessariamente, apesar de ser o Fórum Nacional do Secretário de Transporte, não necessariamente são os secretários, são ou secretários ou representantes dos secretários, tá? Desses 75, são 65 homens, ou seja, 86%. Tá? E cabendo às mulheres a presença feminina nesses fóruns de decisão, onde são definidas as políticas públicas de mobilidade, discutidas e definidas diretrizes de políticas públicas de mobilidade para o país. Então a gente vê assim uma representatividade massiva masculina.
Fórum dos secretários paulistas da MTP. É da mesma forma, não necessariamente as pessoas que são inscritas, são cadastradas nesse fórum, são secretários, mas podem ser representantes deles. São 191 pessoas, 176 ou 92% são do sexo masculino e mulheres corresponde a 8%. Então, o desequilíbrio é maior ainda. Eu peguei o exemplo também de um órgão aqui de São Paulo, da CT, que é o responsável por administrar a mobilidade da cidade, tá? O trânsito da cidade. Então, o total de funcionários são 4.300 nessa última levantamento. Então, a gente tem 3.700 homens, ou 86%, e 14%, né, de mulheres, são 600 mulheres. Eu dei uma arredondada, tá, gente? Ah, mas eu arredondei para mais, tá? Bem, mulheres, tá? Era 590, tá falando, são 600. Aqui as funções de decisão e chefia. Então, são um total de 121 pessoas. Né? Então, a gente tem a presidência ocupada por um homem, a assessoria da presidência, são 7 homens e 5 mulheres, jurídico, o departamento jurídico, um homem e uma mulher, chefia de operação, tá? A área de operação, as pessoas que ocupam posição de chefia são 52 homens e 7 mulheres, finanças e administração, 4 homens e 2 mulheres, chefia de planejamento e projeto, que é onde tem mais mulheres, são 13 homens e 7 mulheres, chefia de sinalização, é um ambiente masculino, 20 homens, e a representação de funcionários, que atualmente o representante é um homem também. Tá? Então a gente vê que também as decisões de mobilidade, né, de política de mobilidade, decisões em relação ao corpo de funcionários e tudo que administra a mobilidade da nossa cidade está predominantemente nas mãos masculinas. São de 121 pessoas, então 18% são mulheres e homens, 82%. Então, eu quero terminar minha fala aqui rapidinho com essas questões. A pouca presença da mulher na gestão da mobilidade se reflete nisso, enquanto a gente sonha com isso. E assim, termino minha fala. Obrigada, gente.